Amigos da Encontro, essa semana oramos intensamente na comunidade Encontro. Oramos pelo nosso país, por nossas autoridades, pelos profissionais da saúde, pelas pessoas e suas perdas, pelos relacionamentos familiares e pelo fim da pandemia. Por que oramos? Porque acreditamos que estamos em meio a uma grande batalha. Você não acha? Vamos ouvir um pouco mais sobre essa batalha hoje? Fique com a gente! Amigos da Encontro, mais de 200 pessoas estão participando dos nossos PGs, pequenos grupos do Projeto 318. Uma rica diversidade de pessoas de diferentes lugares do Brasil, da Europa e dos Estados Unidos. Estamos muito felizes com isso. Muito obrigado a você que tem contribuído com a missão da comunidade e a você que orou com a gente na nossa semana de oração. Com a chegada do pastor Tiago, nós ganhamos um importante reforço para que possamos, como comunidade, cada vez mais, ajudar você a fazer diferença no mundo. Juntos, em nossa equipe pastoral e na liderança da comunidade, nós nos colocamos à sua disposição. Faça contato com a gente. Eu quero convidar você a participar da nossa missão de ajudar pessoas a amar a Deus, amar as pessoas e servir o mundo. Vamos dizer sim para a vida e não para a morte. Em um dos nossos grupos do Projeto 318, um amigo levantou uma questão muito interessante e que gerou uma excelente conversa no grupo. Ele dizia: eu tenho a impressão de que há algo muito errado no mundo. Parece que as coisas estão desandando e fugindo ao nosso controle. Percepção interessante, você não acha? O que é que está acontecendo? Inúmeras vezes, eu, pessoalmente, tenho o sentimento de que estamos em meio a uma batalha, uma grande batalha. Batalha de uns contra os outros, batalha pela vida, batalha pela saúde, e para muitos em nossos dias, uma batalha pela sobrevivência. As estatísticas mostram que o número de pessoas em condição de pobreza não para de crescer. Há cada vez mais pessoas passando fome. Quando a gente abre os olhos, logo percebemos que estamos em um mundo profundamente doente. Já cantava Renato Russo na música Índios. Enquanto em alguns há um profundo medo, em outros há uma brutal indiferença. Enquanto uns choram amargamente, outros festejam ignorando a dor alheia. Enquanto uns sofrem a realidade em profunda tristeza, outros vivem como se nada estivesse acontecendo. Não está sendo fácil se equilibrar entre alarmistas e negacionistas. Gente demais, com tempo demais, falando demais, alto demais. Já cantava Tiago York. O que é que está acontecendo? Será que a gente não deveria aprender de uma vez por todas a ler a vida lendo a Bíblia e a ler a Bíblia lendo a vida? Enxergar e entender a vida e a realidade com os olhos de Deus e aprender a ler a Bíblia buscando nela a fonte para uma vida real, que não seja nem alienada e nem manipulada por quem quer que seja. É muito bom, meus amigos, ler a Bíblia assim. Posso convidar você para fazer um exercício? Lá pelo ano 50, havia uma cidade na Ásia Menor chamada Éfeso. Roma dominava o mundo conhecido da época com mão de ferro. Uma grande opressão, muito sofrimento e morte. Éfeso era uma cidade de 250 mil habitantes. Ao mesmo tempo em que era uma cidade próspera, havia muita miséria. A rua principal da cidade era calçada de mármore, às custas de muito trabalho escravo. Na cidade, havia uma biblioteca com 3.000 volumes e, ao mesmo tempo, uma religiosidade que prostituía as jovens das famílias no templo da deusa Diana.
no estádio com capacidade para 25 mil pessoas. Seguidores de Jesus que se negavam a ajoelhar diante do imperador romano eram dilacerados pelos leões nos jogos romanos, para delírio das multidões. Viver em Éfeso era muito complicado para os pobres e para os cristãos. Paulo de Tarso, o maior missionário dos primórdios do cristianismo, escreve uma carta para a comunidade de Jesus em Éfeso. Veja um pequeno trecho dela. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo fala em potestades. A nossa luta, nossos inimigos, não são as pessoas, carne e sangue, mas as potestades e principados que atuam nesse mundo a partir do mundo espiritual invisível. Você não tem a impressão de que nós hoje estamos sofrendo sob o domínio de uma potestade de morte? Não podemos encarar como normal o fato de termos mais mortes do que nascimentos em nossos dias. É preciso dizer sim para a vida e não para a morte. O que é uma potestade? A espiritualidade cristã reconhece que há um mundo visível e um mundo invisível. Existem forças, energias e poderes espirituais que têm a ver com demônios e espíritos maus, que atuam a partir do mundo invisível, agindo sobre os seres humanos. Eles afetam consciências, criam valores culturais e sistemas sociais, interferem nos relacionamentos humanos e influenciam comportamentos, determinando o jeito de pensar e agir das pessoas. Escrevendo para os cristãos da cidade de Corinto, o mesmo Paulo alerta que esses poderes cegam as pessoas. Sob a influência das potestades, as pessoas passam a enxergar a si mesmas, aos outros e a realidade e ao próprio Deus de uma forma distorcida. Numa carta aos cristãos que moravam em Roma, Paulo escreve dizendo que eles não deveriam se conformar com esta realidade criada pelas potestades. Conformar é não entrar na forma, não permitir que as potestades nos deem a forma, não deixar que elas nos deformem. Diga sim para a vida e não para a morte. Você percebe por que nós precisamos ler a Bíblia lendo a vida e ler a vida lendo a Bíblia? Nossa luta, meus amigos, não é contra carne e sangue. Nossa luta, meus amigos, não é contra as pessoas, tipo nós e eles. Os inimigos não estão na direita e nem na esquerda. A luta não é entre a turma que acredita na ciência e o pessoal que não acredita. A batalha não é entre os que são contra e a favor do governo, nem entre religiosos e não religiosos. Se essa é a sua luta, você está gastando energia no lugar errado. Errou de batalha. Nossa luta é contra a potestade de morte que está agindo neste mundo, cegando as nossas percepções, dominando as nossas consciências, enchendo os corações de ódio e nos condicionando para um comportamento de enfrentamento, sempre. Ou você também acredita que tudo o que está acontecendo é normal? A expressão mais visível da potestade de morte entre nós, no momento, são as mais de 3 milhões de mortes no mundo em decorrência da Covid. No Brasil, estamos chegando a 400 mil. Não são apenas números que estão morrendo, são pais e mães deixando filhos órfãos. Irmãos e irmãs estão deixando a vida antes da hora. Filhos e filhas deixando pais e mães chorando inconsoláveis.
Milhares de maridos e esposas ficando viúvos e viúvas precocemente, sem contar as mortes por outras causas. O planeta está de luto. Eu sei, muitos de vocês têm chorado lágrimas de morte nos últimos meses pela perda de alguém. A nossa luta, meus amigos, não é contra as pessoas. Há uma potestade de morte agindo sobre nós e nos condicionando a um comportamento de morte. Mas nós não estamos tão somente a um surto de mortes físicas. A morte está presente em nossa realidade em múltiplas expressões. A corrupção, ela mata. Não fosse pela ação de uma potestade de morte, a corrupção não poderia ter se espalhado como se espalhou entre nós. Existe corrupção em instâncias governamentais, nos setores privados, em ONGs com fachada social, em igrejas, nas famílias, na vida privada. Há negócios fraudulentos por toda parte. E corrupção mata. Porque corrupção significa menos escola, menos hospitais, menos vacina, menos infraestrutura, menos pesquisa científica, menos educação, menos comida na mesa do pobre. A potestade de morte que domina o nosso mundo criou uma realidade esquizofrênica. Quase toda a verdade já foi descoberta. Quase todos os crimes já foram provados. Quase todas as mentiras foram reveladas. Tudo já aconteceu. E quase nada acontece. Já percebeu? Isso é morte. A verdade está límpida diante de nossos olhos, mas ela jamais foi tão desfigurada. Os fatos não são nada. Só valem as versões, as manipulações, os jeitinhos. As palavras estão sendo esvaziadas de sentido. Trocar a verdade pela mentira mata. A potestade de morte tem feito milhares de pessoas que perderam tudo, ou quase tudo. Pessoas perderam as suas vidas, a sua saúde. Pessoas perderam pessoas que amam. Pessoas perderam o seu pão de cada dia. Isso é morte. Pessoas perderam os seus casamentos, os seus relacionamentos, as suas amizades. Pessoas perderam a sua saúde mental. O número de pessoas que se suicidam tem crescido. O capital de ódio que nossa sociedade não para de acumular gera polarização, divisão, insensibilidade, nós e eles, o tempo todo. O outro parece que não existe mais. É o reinado da ignorância, dos preconceitos, da intolerância, da manipulação. Meus amigos, diga não para as potestades da morte. O que fazer? Essa é a pergunta. O que fazer quando parece que não há o que fazer? Como enfrentar esta potestade de morte e esse inimigo que está no campo espiritual? As forças, meus amigos, para enfrentar essa potestade não são as forças carnais, não são as minhas forças, as minhas armas, as minhas palavras, os meus ataques ou os meus argumentos, porque elas também carregam o vírus da morte. Paulo de Tarso, mais uma vez, nos ajuda que a força para vencer está no poder de Deus. A força está no poder de Deus. Em sua carta aos cristãos da cidade de Éfeso, Paulo explica como se enfrenta as potestades de morte usando a figura de um soldado com uma armadura romana. Eu recomendo essa leitura. Já aos cristãos de Corinto, Paulo escreve lembrando que as armas não são as da carne. Os inimigos não são as pessoas e as armas não são humanas. As armas são espirituais. O cinto é a verdade, a couraça é a justiça, os calçados são o evangelho da paz, o escudo é a fé, o capacete é a salvação, a espada é a palavra de Deus. Estas, meus amigos, não são nossas qualidades, mas de Jesus.
O que nós precisamos nesses tempos tão difíceis de domínio das potestades de morte é de nos revestir de Cristo. E revestidos de Cristo, tudo muda. Revestido de Cristo, nossos olhos são abertos e nós passamos a enxergar a realidade melhor, do jeito que ela é. Aprendemos a amar ao outro ao invés de falar mal dele. Aprendemos a pagar o mal com bem, a oferecer a outra face. Aprendemos a orar por quem nos persegue e aprendemos a nos solidarizar ao invés de tensionar. Revestidos de Cristo, nós aprendemos a baixar a bola, ouvir mais do que falar, entendendo que eu não sou o dono da verdade. Nós somos servos do Príncipe da Paz. Por isso, diga não a cada dia para a potestade da morte e sim para o Deus da vida. A batalha contra as tempestades acontece no campo da oração. Eu sublinho, a batalha contra as potestades e as tempestades que ela gera acontece no campo da oração, não da muita falação e nem da discussão. A batalha não se vence na acidez das postagens das redes sociais, mas na oração. E essa é uma oração que não pede para Deus mudar ao outro, mas para que Ele me coloque a mim, minha vida, meus pensamentos, minhas palavras, minhas ações no lugar certo, em sintonia com a vontade de Deus. E essa batalha é dura. Foi Jesus que lembrou que as potestades só podem ser vencidas com jejum e oração. Por isso, não perca tempo, meu amigo, minha amiga, com disputas ideológicas. Não perca tempo arrumando inimigos por causa de política. Não perca tempo arrumando confusão em sua família. Não perca tempo em disputa com pessoas que pensam diferente. Talvez elas estejam certas. É Jesus quem lembra que o seu reino não é desse mundo. Enquanto nós gastamos nossa energia lutando as batalhas erradas, tem pessoas se perdendo em toda parte. Concentre-se na luta contra as potestades que lhe roubam a vida e a vida na presença de Deus. Diga sim a cada dia para o Deus da vida. Algumas pessoas talvez devam simplesmente começar mudando de assunto, mudando o conteúdo das suas conversas, parando com as postagens nas redes sociais. Ah, pastor, mas eu só posto versículo bíblico. Usar palavras da Bíblia para mandar recado para outros é usar o nome de Deus em vão, é pecado. Usar as redes sociais para falar aquilo que a gente não tem coragem de dizer pessoalmente, talvez seja melhor nem falar. Nas últimas semanas, nós falamos bastante aqui da parábola do bom samaritano. Você lembra disso? Uma história fantástica da Bíblia que Jesus conta. Você sabia que todos nós precisamos de um bom samaritano em nossas vidas? Sim, porque na realidade todos nós somos como aquele homem que foi assaltado no caminho de Jerusalém a Jericó. Maltratado, machucado e ferido, sem esperança, indefeso, marcado para morrer na estrada da vida. De algum modo, todos nós, todos somos vítimas da potestade de morte. Estamos todos no mesmo barco. Todos nós precisamos de um bom samaritano. E o bom samaritano da história é o próprio Jesus. É Ele quem cura, é Ele que trata minhas feridas profundas do corpo e da alma, é Ele que me carrega, é Ele que paga a minha conta passada e futura. Todos nós, meus amigos, precisamos de um bom samaritano, porque com os peritos da lei de ontem e de hoje, cheios de si e donos da verdade, não dá para contar, eles são arrogantes. Eles buscam apenas os seus próprios interesses e afirmar as suas próprias verdades, discutindo o tempo todo, polemizando, agredindo, tensionando.
Se eu não reconhecer que eu sou aquele pobre e necessitado à beira do caminho, daquela história que Jesus contou, eu mesmo passo a fazer o papel de perito da lei que ousa discutir com Jesus, cheio de razão e arrogância. Se eu mesmo não reconhecer que eu preciso ser liberto das garras da potestade da morte, eu acabo fazendo o papel do religioso que nem olha para o outro, ignora, se omite, passa de largo, pois de tão ocupado que está consigo mesmo e servindo aos seus próprios ídolos, não quer nem ouvir falar e não quer se importar com a dor daquele que sofre. Mas quando eu reconheço que sou eu aquele pobre que precisa de ajuda, quando eu reconheço que eu sou quem eu sou e quando eu reconheço quem é Jesus, eu sou transformado por ele numa pessoa que tem o caráter e a atitude do hospedeiro da parábola do bom samaritano. E o que aquele hospedeiro tinha de tão especial? Ele serve. Simplesmente isso. Ele serve. Apenas quem serve, serve. Quem não serve, não serve. Aquele hospedeiro usa o que ele tem, seu corpo, suas forças, sua energia, sua profissão, seus recursos, para abençoar outros. Ele serve. É isso que significa ser discípulo de Jesus. Assista esse breve vídeo comigo. Jesus disse: Ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez. E como ele fez. E eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. O que eu faço com isso? Diga sim para Jesus, o Deus da vida. Paulo, quando escreve aos cristãos de Éfeso, diz que precisamos de duas coisas no enfrentamento das potestades de morte. Precisamos orar e agir. Agir e orar. Se na história contada por Jesus, o bom samaritano é Jesus mesmo, por que é que ele diz para o perito da lei que ele deve agir como o samaritano agiu? O que Jesus tem em mente? O que você acha? O samaritano, meus amigos, é o cara da história. Os judeus fizeram dele o seu inimigo, mas ele se fez próximo, ele se fez amigo. Jesus se fez Salvador. Ele rompeu, quando morreu na cruz, ele rompeu a barreira da inimizade. Ele não alimenta ódio e nem divisão.
Ele não busca vingança, mas ele é amor e graça em pessoa. É nele que nós nos tornamos mais do que vencedores. É a ele que nós precisamos seguir. Eu preciso diminuir e ele crescer. É com ele e sobre ele que nós falamos. É por ele que nos apaixonamos e não por algum ídolo de plantão em nossa cultura. É nele que confiamos. É de Jesus que nos revestimos, porque ele é único. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Quando nos rendemos a Jesus Cristo, nós nos tornamos cristãos. Pequenos cristos, que lutam as batalhas certas e andando com Jesus, fazem diferença no nosso mundo. Eu quero convidar a Flávia para fechar o encontro de hoje e orar com a gente. Você já tinha se dado conta de que a nossa luta não é contra o sangue, a carne ou pessoas, mas o que nós enfrentamos é uma potestade de morte? E o pior, nossa força é insuficiente. Precisamos ser revestidos de Cristo. Ele é o bom samaritano de nossas vidas. Vamos falar com Deus. Senhor, que possamos ter consciência de que sozinhos nós não conseguimos, mas Jesus é a armadura de que precisamos. Queremos fazer diferença nesse mundo orando e agindo. Nos ajude. Amém.